de hoje. Que Deus, nosso Pai de amor e bondade, ampare a nossa reunião, atendendo a cada um de nós, principalmente a Heloísa, para que nós possamos ter este entendimento desse tema tão maravilhoso que trata de Jesus, Buda e Gandhi. E assim nós vamos, com todo amor e carinho, dizendo a prece do Pai Nosso. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, faça-se a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixeis cair em tentações, livra-nos de todo mal, porque é teu o poder e a glória para todo sempre. Que nesta noite de hoje nós consigamos mesmo esse nosso intuito do bem, do esclarecimento e do amor. Graças a Deus. Ok, professora Heloísa Pires. Precisa só abrir o microfone, Heloísa. Abri, Deus. Ótimo. Ótimo. Então tá bom, professora. Seja bem-vinda em nosso encontro, nesta roda de conversa, nesse nosso filosofar da noite. O Centro Espírita Natalício de Jesus de Guararema lhe dá as boas-vindas em mais uma oportunidade de tê-la entre nós. Nós já fizemos a nossa prece enquanto você estava se ajustando. Então, nós vamos passar a palavra para você, professor. Mas eu quero iniciar antes com uma frase de Leon Denis, que está lá no livro Grande Enigma, para retratar, assim, né, a presença desses missionários grandiosos que estão ao lado do Mestre amado Jesus. Leon Denis nos fala o seguinte: o que demonstra de modo brilhante a intervenção de Deus na história é o aparecimento no tempo próprio, nas horas solenes, desses grandes missionários que vêm estender a mão aos homens e os repor na senda perdida, ensinando-lhes a lei moral, a fraternidade, o amor de seus semelhantes, dando-lhes o grande exemplo do sacrifício de si pela causa de todos. Então, professora Heloísa, a palavra é sua. Fica à vontade. Obrigada. Eu vou fazer assim, eu vou falar uns 15, 20 minutos, depois a roda de conversa. Pode ser? Tudo bem. Então, tudo bem. Eu devia começar por Buda, mas vou começar por Jesus. Porque o Jesus é o exemplo de perfeição moral. Porque Jesus é o dirigente espiritual na Terra. Sempre trouxe todos os ensinamentos através de histórias fáceis. Ele podia escolher ser imperador de Roma. Ele podia ter escolhido, como judeu ainda, ter nascido entre os sacerdotes judeus, com aquelas roupas, com ouro e prata, com consideração. Não. Ele preferiu nascer operário, filho de operário, exatamente para nos explicar a lei do trabalho, a necessidade do trabalho. Moisés, o grande médium, apresentou Yahvé, que era um protetor do povo judeu, mas não era Deus, porque ele ficava irado, mas aparecia numa nuvem de ectoplasma. Bíblia, tradução de Figueiredo. E isso prova o respeito à mediunidade, como diz Leon Denis no livro Depois da Morte, a doutrina secreta que surge já entre os druidas, 800 anos antes da vinda do Mestre de Nazaré.
e vem caminhando. Infelizmente, só os iniciados tinham acesso à doutrina secreta. Para nós, o povo, entregavam histórias fantasiosas que nós, com a nossa imaginação, na tentativa de entender a mitologia, os mitos, aumentávamos, tornávamos quase que inacreditáveis. História de Deus vingativos, que não eram Deus, é claro, de Deus que casavam com pessoas, com mulheres humanas, e tinham filhos especiais. E no tempo e no espaço, diz Leon Denis, lançamos tantas sombras sobre o povo, tentando manipulá-los, que as sombras nos envolveram. E ainda hoje, diz Herculano Pires no livro Curso Dinâmico de Espiritismo, o Espiritismo é o grande desconhecido mesmo para os espíritas. A preparação foi feita. Jesus é tão grande que não podemos aquilatar seu valor. Tentaram até transformar Jesus num mito, dizendo que ele possuía um corpo fluídico, que ele teria mentido, que Maria também teria mentido. Mas a verdade, a ciência, o trabalho magnífico de Kardec foi descoberto novamente por Simone Palato e viram que no registro antes do desencarne de Kardec está claro na Gênese. Jesus fez questão de vestir uma roupa de carne para mostrar como, apesar desta água, diz Kardec, aparentemente lodosa, conseguimos, mesmo com a roupa grosseira, nos expressarmos como pessoas caminhando para a luz. Antes de sua vinda, vieram enviados para prepararem a vinda do grande mestre, o homem mais amado da história, diz Joffre, o homem mais documentado da história, diz Augusto Cury, o homem que, numa época em que não havia mídia nem nenhum meio de comunicação, conseguiu, com um grupo de apóstolos simples, homens simples, espalhar sua doutrina pelo mundo. A sementeira era tão luminosa que se espalhou pela terra toda. Encantamo-nos com a teoria, verdadeira poesia. Encantamo-nos com a prática do amor, mas precisamos ter a coragem de nos expressarmos nessa prática do amor. Porque, como diz o Livro dos Espíritos, infelizmente, orgulho e egoísmo continuam na Terra, o que impede a nossa compreensão. Entre os enviados veio Buda. Quem era Buda? Buda nasceu, segundo alguns pesquisadores, num palácio, filho de rei. Teve, até ele despertar, uma vida de playboy. Festas. Certa noite, Buda fez uma festa imensa, beberam, e ele acordou e viu seus amigos caídos no meio de vômito, de tristeza, de dor, e ele se perguntou, mas o que eu estou fazendo? Por que eu estou vivendo dessa forma? E teve que sair para respirar. Seus pais haviam sido informados por um vidente que se ele saísse do palácio, ele não voltaria. Tentava impedi-lo, mas os pais estavam dormindo, ele acordou cocheiro e foram andar na rua, porque ele estava nauseado com toda aquela situação horrível, a qual parecia que ele estava acostumado. Andando, ele viu um doente, um mendigo e um idoso se arrastando. Ele vira doentes, mendigos não, mas doentes, idosos no seu palácio, mas cuidados, alimentados, lavados, bem vestidos, e de repente ele dava de frente com a miséria total, com andrajos, com feridas, com uma situação muito difícil. Ele perguntou ao cocheiro, mas que mundo é esse? De onde vieram esses indivíduos? O cocheiro falou, toda a vida eles viveram nas casas ao redor do palácio.
Ao redor do palácio, longe dos grandes, dos ricos, existe muita miséria, muita fome, muita doença. Ele falou, eu não posso suportar isso, quero descobrir a verdade. E foi encontrar com um grupo que jejuava e procurava a verdade, um grupo famoso, considerado sábios. Mas eles faziam tanto jejum que Buda começou a se sentir mal. Ele disse, eu vou morrer e não vou descobrir a verdade. Então saiu, abandonou aquele grupo e continuou à procura da verdade. Diz a lenda que certa hora ele sentou embaixo de uma mangueira. E a árvore, de repente, devido à meditação, isso é lenda, mas é bonito, começou a crescer, floriu e deu frutos. E ali estava Buda, horas e horas, procurando a verdade. E, de repente, ele teve uma iluminação e compreendeu que a verdade seria desapegar-se dos bens da terra, extinguir os desejos e auxiliar o próximo. E, a partir daí, ele começou a fazer palestras. O pai dele e o filho que havia nascido enquanto ele estava entre aqueles que jejuavam, depois se tornaram também discípulos de Buda. O pai o amava muito. Buda não passou a vida sentado. No Japão tem um templo com 1000 Budas. Vários indivíduos seguiram os ensinamentos de Buda. E nem sempre ele foi aquele homem bem gordo. Aparece ele magro, ele bonito. Vários foram as representações de Buda. Ele fez 10.000 palestras, mais de 10.000 palestras, no sentido de despertar o seu povo. Uma vida linda, uma vida útil. E na medida em que ele falava e em que ele meditava, eles gostam muito de meditação, Jesus trouxe a ação intensa em favor dos necessitados, mas o trabalho de Buda é belíssimo. À medida em que ele fazia aquele trabalho, gravava-se no cérebro do corpo físico de Buda a preparação que ele tivera no mundo espiritual, o trabalho de várias encarnações, e ele se transformou no grande Buda. Uma só coisa ele gostava, de que perfumassem o quarto onde ele fosse dormir, que ele gostava de dormir com suave perfume. Ao redor dele cresceu como uma cidadezinha, várias casas que também aprendiam seus ensinamentos. Mas ele saía para viajar e ensinar. Já estava com idade, fizera muito pelo seu povo, estava com 80 anos. E dizia que na medida em que ele melhorava moralmente, muito humilde também, ele não dizia que ele era o tal, na medida em que ele conseguia um desenvolvimento, ele conseguiu uma visão maior de tudo à sua volta, inclusive de 500 encarnações passadas. E eu dizia para os meus filhos, quando eu ia contar a história de Buda, eu não quero ver minhas encarnações passadas, que Buda teve a felicidade de poder ver encarnações belíssimas, mas eu tenho a impressão que nós, ou pelo menos uma maioria, se for ver as encarnações passadas, vai ficar com complexo de culpa. Então, vamos, o esquecimento é maravilhoso. Quando ele estava com 80 anos, ele resolveu se despedir dos vários grupos que foram fundados em seu nome, com seus ensinamentos. Interessante que ele dizia também que víamos além dos olhos, e dizia que percebíamos o mundo à nossa volta além dos olhos. Não é isso que Kardec fala e que Jesus demonstrou? Que o nosso perispírito, diz Kardec, não está fechado no corpo físico como um pássaro numa gaiola, irradia, permitindo, na medida em que nos desenvolvemos espiritual, moralmente, perceber melhor o mundo à nossa volta por todo o nossos sentidos, não pelos sentidos físicos, pelas percepções espirituais. Então, Buda falou
Jesus demonstrou, Kardec afirmou, e a parapsicologia, que Herculano chama de filha do espiritismo, embora os parapsicólogos se julguem muito importantes e digam que o espiritismo é anterioridade e eles são só ciência, a parapsicologia usa todas as explicações do espiritismo. Enquanto Kardec trabalhou com médiuns sensibilíssimos, a parapsicologia teve auxílio de aparelhos potentíssimos e ela descobre o corpo bioplásmico que Kardec já apresentaram, que é o perispírito, e ela diz, através dos aparelhos potentes, esse corpo de energia e luzes parece, quando o indivíduo pensa bem, um céu constelado. Informações, livro, Experiências Psíquicas Além da Cortina de Ferro, de duas americanas que pegaram as experiências, foram embora para os Estados Unidos e publicaram o livro nos Estados Unidos. Tem a tradução no Brasil. José Herculano Pires, Parapsicologia e suas perspectivas. Hernani Guimarães, Parapsicologia. José Heine, que descobriu a parapsicologia, criou a parapsicologia em 1935, e sua mulher Luísa Heine falam sobre interação entre encarnados e desencarnados. Mentes físicas e extrafísicas se comunicam. Então, a verdade vem com os druidas, 800 anos antes de Jesus. Aparece com os sacerdotes egípcios, continua com Sócrates, que falava com seu espírito, que falava em reencarnação, que demonstrou desapego dos bens materiais, mostrou grandeza espiritual como Jesus, quando um sofista, um aluno de um sofista, que eram filósofos que cobravam muito, odiavam Sócrates, porque ele não cobrava, vestia-se simplesmente e vivia com um pequeno soldo de quando fora soldado. E ele estava falando, através da maêutica de perguntas, esse homem chegou e lhe deu um chute na perna. Ele bateu a roupa e fingiu que não viu. Os alunos ficaram assustados e falaram: como é, mestre? O senhor não vai fazer nada? Ele falou: se um cavalo viesse e me desse um coice, eu deveria retribuir com o coice? Não seria eu mais do que um cavalo? Aí todos se calaram. De outra feita, sua mulher, Xantipas, muito brava, porque Sócrates não cobrava e às vezes faltava comida em casa, ou era pouca, ela pensa: os sofistas, os filósofos cobram, têm cargos importantes, por que só Sócrates não cobra? E ela chega nervosa, grita com Sócrates e lhe atira um balde d'água. Ele ora calmamente para ela e falava: eu sabia que depois da tempestade vem a chuva. Com licença, vou continuar minha maiústica. Ela vai embora brava. Que professores que nós tivemos, que falaram, que exemplificaram, que viveram. E vou lembrar agora de Gandhi, seguidor de Jesus, e que dizia: eu sigo Jesus, amo Jesus, mas não me digo cristão, porque os cristãos não agem como Jesus mandou. Olha, um puxão de orelha para todos nós. Ele, no começo, ficou mais preocupado com ele mesmo. Interessante que a maioria dos grandes missionários, menos o mestre de Nazaré, tiveram um período em que não se lembravam da sua tarefa. Ele se formou em Direito em Londres, montou um belo escritório e estava lá sossegado. Quando, de repente, ele viu o sofrimento do povo da África. Ele era indiano. Ele disse: eu vou na África, até a África, ver o que eu posso ajudar e volto para a Índia. Ficou na África 20 anos, ajudando o povo africano. Aí depois, na Grande Guerra, voltou para a Índia. E a Índia estava dominada pelos britânicos.
Os indianos eram tratados muito mal, desconsiderados, e mesmo entre os indianos dividiram-se em castas, considerando todos aqueles úteis, os garis, os que faziam trabalho braçal, os que limpavam casas e banheiros, intocáveis. Ninguém poderia tocá-los, porque a própria aura, a emanação mental deles contaminaria. Olha, dentro da Índia. Gandhi lutou contra isso, mas falou que conseguiria, sem violência mental nem física, a libertação da Índia, e cumpriu a promessa. Ele era casado com uma menininha, Kutai, que com 9 anos foi para ser educada pela sogra, outro costume indiano. E mais tarde, quando ele desencarna, mas eu vou contar esse fato muito lindo, senão eu posso esquecer. Kutai escreve, quando o marido desencarna com 80 anos assassinado, ela descreve uma carta linda, falando, meu querido, meu amado marido, e agradecendo a ele. Ela foi criada como da casta superior. Gandhi era da casta superior, mas ele fez questão de se vestir e andar e viver durante muito tempo no meio dos intocáveis e adotar uma menina intocável para mostrar que somos todos iguais. E a Kutai falou, obrigada, marido, desculpe que eu, muito jovem, ficava brava quando você me pedia para limpar os banheiros. Obrigada, você é meu marido, mas é mais do que marido, você é meu Mahatma, meu professor. Obrigada, marido, por me ensinar a me desfazer de joias que não têm utilidade alguma para que pudessem matar a fome de tantos que padecem muito. A carta que ela escreve ao marido assassinado é comovente, uma grande mulher. Mas voltamos agora no trabalho de Buda. Os britânicos tinham muitas armas. O povo indiano não. Era um povo que não tinha arma alguma, um povo pacífico. E Gandhi falou, nós vamos libertar a Índia. E todo mundo riu. Ele usava a roupa dos intocáveis. No fim, ele usava só um calção, numa completa simplicidade, descalço com calção, um bermudão, e aos banquetes, era amado pelos europeus, era ouvido no mundo todo. Os britânicos, mas não vamos nos irritar com os britânicos, que no tempo e no espaço, ora é britânico, ora é indiano, ora é africano, ora é branco, ora é negro, ora é cor-de-rosa, e por esses bilhões de planetas tem várias cores, várias formas, mas a essência, o espírito, a mente, essa física, são todas apenas uma luz, até que consigamos acender nossas luzes. E os britânicos, olha que absurdo, começaram a tirar o sal do mar da Índia e a cobrar assintosamente muito dinheiro dos indianos. Gandhi disse, isso não pode acontecer, o sal é nosso. Vamos exigir gratuitamente o sal. Explicou, conseguiu 100 mil adeptos. E foram todos, ele disse, nada de violência mental, que sombra contra sombra não dá certo. Nós temos que acender a luz do amor. Vibrem amor e não reajam, haja o que houver. Eles foram e começaram a pegar o sal que era deles. Chegou um grupo de soldados violentos, bateram, quebraram perna, e Gandhi falava, não reajam, não reajam, resistência pacífica, luzes, luzes, luzes. Uma parte, inclusive Gandhi, ficaram presos 6 meses. Muitos tiveram que ser tratados, ficaram muito tempo com problemas na perna, nos braços, e de vez em quando o povo cansava da resistência pacífica. Aí um ministro inglês disse que, quando o povo queria desistir, Gandhi se fechava no quarto e ficava em jejum e oração. E imediatamente o povo começava a segui-lo, a obedecê-lo. E Gandhi diz
que quando ele se fechava no quarto, ele orava. Ele orava para que a espiritualidade superior, aqueles que amavam a Índia, o auxiliassem, para que voltasse à resistência pacífica, e voltava. Mas os britânicos foram cansando. Não adiantava bater, não adiantava prender, não adiantava. Eles resistiam parados, olhando para o céu ou de olhos fechados. E o ministro, um vice-rei britânico, começou a se comover com aquela situação e a pedir que abrisse uma brecha para o povo indiano ter mais liberdade. Com resultado, o processo de libertação continuou e chegou o dia, acho que 47, o dia da libertação da Índia. E fizeram um grande evento, uma grande festa. E onde estava Gandhi? Gandhi foi pacificar aqueles que eram contrários a ele, ao seu pensamento. Ele foi lá e ficou trabalhando na pacificação e conseguiu acalmar. E depois ele foi construir casas para os pobres, mancava pedreiro, fazia todo o serviço, limpava banheiros. Um exemplo nunca visto antes na Índia e no planeta Terra. E conseguiu a libertação. E continuou a ser homenageado. Pelas mãos de Buda e de Kutaya, sua esposa, passaram joias, bilhões. Nunca, eles não tinham nada, a não ser uma pequena casa. Ela não tinha uma joia. Quando eles iam a um jantar, e os nobres, os europeus que sabiam que eles iam ao jantar, mandavam as esposas irem sem joia alguma. Senão, ele falava tão bem que elas arrancavam as pulseiras, os anéis e davam todas as joias para que se transformasse em auxílio aos mais necessitados. Aos 80 anos, os que eram contra Buda tinham dificuldade em chegar perto dele, porque ele era cercado, inclusive já velhinho, naquela época, 80 anos, já era uma velhice meio forte. Ele andava amparado por 2 adeptos. Mas nesse dia, um que se fingia ser respeitador de Buda, chegou, ele olhou para o moço matou. E ele fez o último pedido: não façam nada com ele, deixem-no solto, ele vai se arrepender. E desencarnou. Mas o exemplo ficou. O exemplo, as palavras de Gandhi, o desejo de caminharmos. Eu lembro sempre, quando alguém te ofender, envie amor. Não se irrite, não entre na onda, não perca a cabeça, não se desequilibre, não apague um céu que está começando a ser constelado. Então, no tempo e no espaço, tivemos tantos mestres, tantos exemplos, mas ainda com dificuldade, pelo menos uma grande maioria caminha no planeta Terra. Os bons herdarão a terra, os misericordiosos, os pacíficos, disse Jesus. Está chegando a hora, mas nessa hora de transição do planeta Terra, ficamos parados nos perguntando: mas o que acontece com o povo da Terra? O que acontece com alguns políticos desgovernados que querem governar, que foram preparados para a tarefa, que às vezes fizeram grandes universidades, tiveram todo o apoio? O que acontece com os revoltados que, em vez de se ligarem àqueles que nada têm para procurarem melhores condições de vida, ficam procurando ideologias miraculosas que diz um protestante, o reverendo Jones? Herculano conta no seu livro O Sentido da Vida. O reverendo Jones diz: é o chicote do templo. Teoria materialista é o chicote do templo. Veio para despertar os homens através da alegoria de um chicote.
e até no meio espírita, que veio depois de tantas vidas, tantos mestres, existe um grupo que confunde espiritismo com marxismo. Outro grupo dispensa a prece, não entende a necessidade de gratidão e conexão com Deus, com Jesus. Existe uma incompreensão através de conceitos que não aprenderam, existe até grupos também que querem criar regras diferentes, outros que acham que Kardec precisa ser atualizado. Em curso dinâmico, Herculano fala com propriedade. Para alguns espíritas, eu diria, um númerozinho grande de espíritas, falta se debruçarem sobre os livros indispensáveis do mestre de Lyon, Allan Kardec, que veio em cumprimento à vontade, ao desejo de Jesus de Nazaré, porque nós deturpamos a doutrina, os ensinamentos de Jesus. E Kardec veio, o único assessorado pela equipe do Espírito da Verdade, para colocar, como ele diz, os pingos nos is, nessa doutrina que nos permite o desenvolvimento espiritual que nos é próprio. A hora de despertar. Ou vamos pelo amor, ou vamos pela dor, pelas dificuldades. Se o amor cobre uma multidão de pecados, o amor ensinado por Jesus, não o desamor dos indivíduos confusos da nossa sociedade do século XXI, não o amor da barbárie, o amor da ignorância, não. O amar é o próximo como a si mesmo. Só faça ao próximo o que desejas que o próximo te faça. Perdoar 70 vezes, 7 vezes. E compreender a grandeza de Deus ao qual nos ligamos. Até isso Jesus cuidou, através de uma prece linda, o Pai Nosso. E lembrar que a fé do tamanho de um grão de mostarda, fé em nós mesmos, em fé em Deus, transforma condições difíceis em condições mais fáceis. O convite, diz Herculano, todo baseado no mestre Kardec, o mestre de Lyon. Jesus é o mestre dos mestres. O convite, diz Herculano num livro magnífico, O Mistério do Ser ante a Dor e a Morte, não foi para sofrer. O convite foi para atenuar o sofrimento da terra, dando-nos as mãos uns aos outros e evitando, atendendo as crianças abandonadas, as crianças órfãs, evitando que se transformassem em indivíduos revoltados, violentos, em que um governo, um desgoverno paralelo, pior do que o desgoverno dos políticos, surgisse o desgoverno da violência, da revolta, do desamor. Mas aprendemos e sabemos que está em nossas mãos essa mudança, a transformação da nossa terra de mundo de violência, de problemas, em mundo de regeneração. Herculano diz, os espíritas, alguns, criaram uma imagem terrível. Estaríamos fechados num aquário, num autoritarismo totalitário, incapazes de qualquer coisa. Estaríamos ali chicoteados pelos capatazes de Deus. Deus não tem capatazes. Deus tem espíritos que evoluíram para auxiliá-lo e auxiliar a nós, crianças pequenas, a aprendermos a viver como Jesus ensinou, como Gandhi ensinou, como Buda, Confúcio, monges tibetanos, sacerdotes egípcios, sacerdotes druidas ensinaram. Até quando continuaremos no egoísmo e no orgulho? E continuaremos criando castas conforme o extrato bancário, a cor da pele, a perfeição do corpo físico? Será que não vamos amadurecer nunca? E é este o trabalho que o Espiritismo faz. E não existe nada a superar, a modificar em Kardec, porque ele veio em cumprimento à promessa de Jesus. E só ele, Descartes, sonhou 3 vezes com o Espírito da Verdade.
Kardec teve atenção constante da equipe do Espírito da Verdade para ele não cometer erros como jamais cometeu. Então, a hora é de ação, a hora não é de discussão tola, não é mudança de sinônimo. Agora disseram que talvez o céu e o inferno tenha erro. Não. A tradução de José Herculano Pires e Teixeira é da ocasião, tem a data, o Giannini publicou, um homem com credibilidade, Herculano também, o Teixeira também, e a data é antes da morte de Kardec. E depois os ensinamentos de Kardec estão em todos os seus livros e na Revista Espírita. Que agora se pare com essa história de querer tirar novos livros para vendê-los, denegrindo os anteriores. Não, vamos trabalhar por um mundo melhor. Vamos cuidar daqueles que não conseguem sequer arrumar um trabalho. É a nossa tarefa, não ao sofrimento e à dor, ao mergulho no complexo de culpa. Os erros do passado são apagados com o trabalho voluntário em favor daqueles que sofrem, com o trabalho voluntário daqueles que não têm sequer o que comer. Herculano diz que é como o símbolo indiano da serpente que volta e morde a própria cauda. No horizonte primitivo, ainda não desenvolvidos intelectualmente, amávamos uns aos outros. Na nossa tribo, amávamos uns aos outros, não haviam crianças órfãs, abandonadas, os problemas de agressividade. Havia briga apenas com a tribo vizinha, e às vezes nem isso. Na medida em que a serpente foi se desenvolvendo, a cabeça, que é a inteligência, se desenvolveu, e esquecemos-nos de caminhar através do amor. Então, o símbolo indiano é perfeito. A serpente morde a própria cauda, completando o círculo evolutivo, o amor do presente com o conhecimento que conseguimos através de um futuro que chegou. E então, amorosos e regidos pela razão, e a razão de mãos dadas com a fé, diz Herculano no livro Introdução à Filosofia Espírita. Fé e razão têm que caminhar de mão dada, porque a razão sem a fé cria um Hitler. A fé sem a razão cria um fanático religioso. Mas a razão e a fé de mãos dadas em torno de um tronco que é a vontade, e a vontade atendendo à lei de transcendência, se voltando para as luzes do universo, conseguiremos nos expressar no símbolo indiano, caminhando para as muitas moradas na casa do meu Pai. Este é o nosso destino. Este é atendermos ao convite que Jesus nos fez. Estamos na Terra para evoluir, para crescer espiritualmente, para largar de preconceitos estéreis, mas para caminhar na liberdade com disciplina. Porque liberdade sem disciplina não é liberdade, é escravidão. Escravidão ao corpo físico, escravidão ao dinheiro, escravidão a tolices várias. Liberdade com disciplina é ser livre da subjugação ao corpo físico, aos instintos que herdamos dos animais, aos bens da terra ilusórios. Felicidade, diz o Livro dos Espíritos, ter o necessário e consciência tranquila, e ponto final. Ok, professora. Ficaríamos aqui mais tempo ouvindo as suas colocações ponderadas, cheia de conhecimento, que sempre alega aí os nossos corações e faz com que a nossa mente fica viajando em toda essa gloriosa intervenção de Deus na história da humanidade, né? Com esses nossos irmãos, né? Como Jesus, aí, o diretor do nosso planeta, o nosso governador, e que vestiu um corpo de carne para poder nos trazer o exemplo do amor, do carinho e do respeito. Então, nós deixamos aí aberto, temos aí mais alguns minutos,
Alguém que queira fazer alguma pergunta, pode colocar no chat ou levanta a mãozinha que a Cláudia vai estar monitorando, viu, Cláudia? Porque eu não tenho condições de monitorar daqui com o celular. Ok, eu monitoro. Gratidão, viu? Muita gratidão, professor. Não mereço, mas agradeço. Devo muito ao mundo espiritual que me ajuda muito. Aliás, devemos tudo a eles, que nos amparem nesta hora de confusão. Tá certo. E outra coisa que meu pai sempre falava, eu acho muito importante lembrar, ele falava assim: somos apenas alunos no planeta Terra. E dizia, eu me incluo, meu pai, hein, que era um filósofo brilhante. Então eu lembro sempre, somos apenas alunos, todos iguais, com as mesmas condições de aprendizagem e com o mesmo destino glorioso, a luz. Verdade. O nosso objetivo, né, é a luz, né, o nosso desenvolvimento moral, o nosso crescimento. Então, estamos aqui numa escola bendita, como alunos ainda engatinhando. É verdade. Tem uns que erguem o narizinho e falam, é como criança, não adianta, a gente, o que nós somos perante o universo? Bebês. É verdade. Bebês, às vezes, chorões ainda para completar. E a doutrina espírita nos faculta o conhecimento e o entendimento, né? Estamos, né? Estou encarnado, né? Somos espíritos. Somos Ai, eu adoro pensar que eu sou espírito. Somos centelhas etéreas, cuja cor varia do vermelho ao rubi vivo, envolvidos no nosso estágio de evolução por um corpo de energia, o perispírito, semimaterial, e encarnados ligados a um instrumento magnífico, mas é instrumento de trabalho, ninguém tem que ter corpo perfeito. As rugas vêm, o que é isso? Tira a ruga, põe isso. É o eterno aprendizado, enquanto não aprendemos, né, porque o ideal que a doutrina espírita nos leva a essa compreensão é que nós trazemos toda a perfeição do plano espiritual implantar na Terra. Né? Embora como espírito encarnado, mas nós temos essa condição. E uma vez que nós adentramos conhecimento, não tem como mais nós alegarmos ignorância. Né? É verdade. Agora não podemos errar. Muito será pedido a quem muito foi dado. Verdade, tranquilamente. Eu vi Cláudia, alguma coisa sobre meu pai, mas não consegui ler, passou rápido. Cláudia, alguma coisa aí, Cláudia? Você podia ler para a professora? A Esther e o Aldo colocaram, o professor Herculano, abençoado professor. Herculano, gostaria que você continuasse. Gostaria que você nos contasse, Heloísa, como era a vivência do Evangelho de Jesus na sua infância e na companhia desse pai amoroso. Maravilhoso. Olha, eu tive uma infância tão boa. Eu falo assim, depois vieram tempestades, tudo bem, já passaram também. Já passou, né? Já passou. Nunca com os meus pais, meu avô materno, família maravilhosa, com os meus filhos, mas casaram meu pai, minha mãe, minha avó materna morreu. Olha só para ver o casal como era. Minha avó materna morreu, deixou 6 filhos. Risine conta no livro O Apóstolo de Kardec. Risine adorava meu pai gostava muito de Risine. Meu pai falou para minha mãe, Vigi, o seu Ferraz, que era espírita antes de conhecer meu pai, meu avô materno era espírita, o seu Ferraz, que é meu avô, não pode criar essa criançada sozinha, eles têm que vir morar conosco. Minha mãe ficou feliz, falou que venham. Então vieram o meu avô e os 6 filhos. Ficou num quarto o casal, no outro quarto meu avô com os filhos e mais tarde com meu irmão Herculaninho, e no outro quarto as mulheres, era tia Má, tia Amélia, tia Lu, eu, Helena, a Lolô. E ainda veio uma ajudante que virou tia também, ficou conosco. Então era uma casa alegre, todo mundo espírita, era prece toda hora.
Vinha muita visita, se precisava dormir, armava uma cama na sala. Eu falo, meu Deus, que família maravilhosa! Quanta alegria, quanto respeito à criança, quanto respeito. Nunca apanhamos. Eu falo, não, foi demais nessa encarnação. Depois veio a tempestade, mas também passou com o auxílio da Casa Espírita, do Evangelho no Lar, do pensamento positivo, e o pai alegre, amoroso, romântico. Eu adoro contar. Quando eles casaram no civil, ele comprou um casalzinho de noivos e tirou o véu, porque não casaram na igreja. E aquele casalzinho acompanhava o pai a vida inteira, ele que cuidava do casalzinho. O narizinho do noivo estava gasto, mas ele falava, não, não posso, ele é o primeiro casal de noivo. No dia do aniversário de casamento, ele pedia à Nossa Maria que fizesse um bolo. Colocava o casalzinho, todo mundo, aquela família enorme em volta da mesa, e o pai agradecia emocionado, agradecia a Deus, a esposa, os filhos, os cunhados, o sogro. Ele e meu avô se amavam. Faziam aniversário no mesmo dia. De um lado sentava o pai, na outra ponta o avô, porque o pai não comia carne, ele deve ter sido indiano. Ele fala, o espiritismo não proíbe, mas eu não gosto. Desde pequeno ele não gostava. E meu avô adorava o lombo, o porquinho. Então, de um lado a maionese, a salada, e tudo era motivo para evento, para festa, para alegria. As mulheres, às vezes, havia alguma fervedura, porque mulher tem muito hormônio. Os homens eram uma calmaria. Até hoje, quem conhece meu irmão Gi, o Gi foi o único que sobrou desse grupo. Verifica que ele é bom, tranquilo, calmo, um amor de menino. Então, eu tenho muito respeito também pelo elemento masculino. Meu pai trabalhava o dia inteiro, trabalhava em 2 empregos e escreveu 100 livros de valor reconhecido, ainda tem uns lá para arrumar, para publicar, republicar. Incrível, o Resino conta, bem-humorado, brincava, só ficava indignado quando cometiam erros doutrinários. Aí realmente ele ficava, porque ele diz, Jesus veio para criar uma nova civilização. Deturpamos Jesus, agora vamos continuar com a deturpação? Aí ele ficava bravo realmente. Fora isso, sempre rindo e brincando. E minha mãe magnífica acompanhava meu pai. Só vou dar um exemplo. Chegou uma hora, ele disse, Bigi, eu vou ter que fazer uma faculdade. Eu vou fazer filosofia, porque tem uns snobs que, quando eu vou fazer uma mesa redonda com eles, querem saber o meu currículo. O espiritismo merece, mas só vou se você permitir concordar, porque eu vou ter que largar um emprego. E minha mãe disse, vai, eu aguento as pontas. Meu pai fez filosofia, entrou na USP por livros premiados publicados, depois trabalhou, ele ajudou a fazer a Faculdade de Filosofia de Araraquara, trabalhou anos lá. Aí Bezerra de Menezes disse para ele, comunicou-se, o seu lugar é em São Paulo, é muito desgaste você ficar indo e vindo, e você veio para a sua tarefa em São Paulo. Ele chamou minha mãe de novo. Bigi, eu vou ter que voltar para São Paulo. Ela, ai, querido, nós estamos tão bem aqui, mas se você precisa, vamos. E lá viemos todos nós, o avô, as tias, todo mundo para São Paulo. Foi muito gostoso. Professor, então vocês eram uma grande família. Enorme, enorme. Tio Chico, tio João, tio Antônio, Gi, meu avô, 5 a mais. Com as tias, com meu pai e minha mãe, e sempre visitas, amigos. E primos, o Celso e o Luciano, 2 primos do meu pai, tiveram que fazer um tratamento em São Paulo, ficaram lá em casa. Nós temos o Marco Antônio que levantou a mão. Então, vê o que ele quer falar aí.
Abre o seu microfone, Marco. Bom, boa noite a todos. Gostaria de agradecer o convite e parabenizar também a casa pelo esse trabalho maravilhoso, o convite pela Heloísa. A Heloísa que esteve conosco no mês passado lá na nossa unidade do Tatuapé, falando sobre a infância, né, Heloísa? Foi. Oi, tudo prazer bem? Em revê-la. Prazer é meu. Eu sou fã de carteirinha, tanto que quando eu recebi o convite, sabendo que era a Heloísa, já não perdi tempo, fiz a minha inscrição. Não mereço, mas agradeço. Mas realmente não mereço, mas agradeço. Heloísa, a minha pergunta é simples. Buda tem uma mensagem que diz 3 coisas que não podem ser escondidas por muito tempo: o sol, a lua e a verdade. E Jesus já dizia que conheça a verdade e ela vos libertará. Podemos dizer que ambos já diziam essas palavras, né, para homens de sua época, para o seu entendimento. A minha pergunta ainda não evoluímos o bastante para a compreensão desses ensinamentos, tanto de Buda, Kardec, Gandhi, Jesus, e principalmente Jesus? Olha, nós nos encantamos. Jesus, então, quando ele diz, vinde a mim, todos vós que estáis cansados, e eu vos libertarei. Eu sou leite que fortifica o fraco, o clarim que toca o amanhecer. Jesus é lindo, é filósofo, é poeta, é amor em ação. Mas nós temos dificuldade com a parte prática. E outra coisa que o Evangelho diz, os bons se encolhem, e os maus ousados dirigem o planeta, e dirigem muito mal. Então, na realidade, os bons, que no passado fomos provavelmente maus e traumatizamos, ficamos traumatizados pelos problemas que nos criamos, agora vamos ter que ter coragem. Coragem na fé, coragem na ligação. Agora eu não tenho mais condições, porque eu já envelheci, mas na outra encarnação, vamos ter coragem de erguer nossas vozes, de exigir sem brigas, como Gandhi ensinou e Jesus também. Com a palavra, com o convencimento, com a oração, com a prática. E então a terra de regeneração surgirá. Mas ainda estamos um pouco complicados. Estamos um pouco temerosos, estamos um pouco omissos, para ser suave. Porque não adianta também desanimarmos. Jesus falou, sois Deus e sois luzes, sois a luz do mundo, sois o sal da terra, e vamos salgá-la. Mas somos tudo isso quando damos as mãos na prática do bem. Senão a luz está apagada, o sal não tem sabor. Muito trabalho a fazer individual e coletivo, né? Isso, educação nas escolas e nos lares. Meu filho, arruma uma profissão que você ganhe dinheiro. O que é isso? Ele vai levar alguma coisa? Consumismo. Meu filho, você quer ser músico? Que lindo! Você quer ser escritor? Que lindo! Aí, se não dá certo, olha, faça alguma coisa para você sobreviver e continue a fazer o que você gosta. Pelo amor de Deus, criam filhos no egoísmo, na rivalidade e dá no que dá. E daí a gente precisa de uma pandemia para ficarmos isolados e refletindo, né, com a família dentro de... Né? Olha só. E alguns, nesta hora, Luiz, ainda se entregam à agressividade. Muitos feminicídios, muitas depressões. É coisa de louco, como nós somos interessantes. Somos esse caminho da evolução, né, passando por toda essa gama de dor, de sofrimento, mas é de aprendizado. Um aprendizado mais suave. Aprendizado, consegue ter um aprendizado mais suave e o outro mais tormentoso. Né? A escolha é nossa. Né? Agora, eu tenho visto coisas belíssimas, adoro ver coisas bonitas. Aquele sabão IP está fazendo tudo pelos mais necessitados, marmitinhas, lindo. Um amigo meu, que nem tem dinheiro, ele está, está fazendo também marmitas, outro café da manhã.
uma preocupação, um despertar de consciências. Ai, Deus ajude que perdure e vá num crescendo. É verdade, viu, Luiz? A gente vê que a questão da pandemia, ela trouxe, assim, muitas famílias, né, em situações de muita dificuldade. Hoje, uma família bateu à minha porta, né, que ela tem um trabalho de apoio à gestante, aumentou a nossa demanda, né? No ano passado, a nossa meta é atender 30, no máximo 40 gestantes. Começamos o ano com 50. Olha! E estamos hoje com 60 gestantes. Por quê? A dificuldade, né, mas não só gestante, mas famílias não gestantes. Hoje uma bateu, eu falei assim, seu Luiz, eu perguntei, o que você tem em casa para me oferecer? Pois, seu Luiz, fazem 3 dias que eu faço fubá dos meus filhos. E um deles reclamou, mãe, só fubá? E falou assim, filho, olha só, a lição que eu tive hoje. Ela falou assim, filho, nós temos fubá, e deve ter família que nem isso tem. Ai, que mãe linda! Mãe maravilhosa! Então, a gente acaba aprendendo, né, com elas, e a nossa casa, graças a Deus, a gente está conseguindo, né, se mobilizar para poder dar o apoio a essas famílias. Né? Não só ao grupo, né, a gestante, que é o nosso, digamos assim, que é específico nosso, mas também, paralelamente a esse grupo, nós temos um grupo que não são gestantes, que são famílias em que, dentro dessa situação específica. E não tem como. Gente, não pode mais confinar, deixa trabalharem. É distância, máscara e gel. Estão vendendo tudo, estão fechando tudo. Oh, mas, meu Deus. Vamos deixar lá, né? Vamos orar. Senão nós vamos orar e vigiar, o que Jesus nos pede. Eu acho que nós podemos encerrar, não sei que tenha mais alguma Luísa, pergunta. a Esther levantou a mão e ela tinha feito uma colocação, mas acho que ela já vai falar agora, né? Então, tudo bem. Então, Esther... Heloísa, querida, prazer novamente te ver aí, tão lúcida e tão sublime como você nos colocou aí de uma forma maravilhosa. E me veio muito à mente, né, O Ser e a Serenidade. Ai, eu amo esse livro. Me veio muito! Ai, onde eu fiz um trabalhinho sobre O Ser e a Serenidade com Bruno Tavares. Pois é, como seu pai colocou de uma forma tão maravilhosa, né? Essa questão da serenidade. Você falando de Gandhi, falando de Buda, falando principalmente de Jesus, né? Jesus. Me veio muito essa questão, né? E eu nunca consegui entender como é que seu pai se inspirou tanto assim para fazer esse livrinho tão pequenininho e tão profundo. É verdade. Tão profundo. Você vivenciou essa experiência ao lado do seu pai? Como é que foi isso aí, meu Deus? Esse livro ele fez quando se formou em filosofia pela USP, fez mestrado, foi a tese dele. E ele diz, a serenidade verte do céu, das árvores, da comida, das casas, mas ela tem que estar dentro de nós, senão não podemos absorvê-la. É lindo. 3, para ter a serenidade. Procura a perfeição, supera as circunstâncias, nunca te deixes abater. Nossa, esse livro a gente se emociona o tempo todo. Exemplo de serenidade, Jesus, Gandhi, indivíduos que se desenvolveram mais. Então, é aquela certeza de vitória, aquela fé. Esse livro é divino, nossa! Mas tem também o reino, que ele diz, Jesus criou o mais belo, o mais fascinante dos reinos, mas só entra quem tiver amor. Não entra o rico orgulhoso, mas não entra o pobre revoltado. O rico, as tralhas que ele leva construída pelo pensamento, não passam pela porta estreita. Tentando, um saco cai, ele vai pegar e cai no abismo da iniquidade para recomeçar. O pobre pensa, eu sofri demais, eu vou entrar. Mas o coração dele está tão pesado pela revolta e incapacidade de perdoar, que também o atrai pelo abismo. A condição para entrar é fazer o bem.
É lindo. Olha, Herculano é poeta, é filósofo, é um espírito incrível. Às vezes, eu paro e falo, eu não acredito que esse homem tenha tantas ideias. Ainda bem que altamente recomendável, Heloísa, altamente recomendável. É um livro assim muito profundo, muito profundo. Da primeira vez que eu li esse livro, eu tive vontade de jogar no lixo, porque eu não entendia nada. Qual? Depois, O Ser e a Serenidade. Depois eu reli e reli. Aí, como se diz aí popularmente dizendo, caiu a ficha. E às vezes, quando eu era bem jovem, que eu fui ler O Espírito e o Tempo, eu falei, meu Deus, eu não vou entender esse livro. Aí, na hora de dormir, eu pedi que eu fosse levada a um curso no mundo espiritual, porque eu estava muito ignorante. Acho que me abriram um pouco, pena que não abriram mais, um pouco a cabeça, pronto. Então, quando eu encontro dificuldade, eu peço ainda, por favor, me levem num curso, uma aula de dependência para eu entender melhor. Uma boa sugestão, viu? Uma boa sugestão. Aí, obrigada, viu, Heloísa? Obrigada por todo esse carinho. Obrigada, querida. Heloísa, você sabe que o pessoal do CDPE, da Kátia Penteado, comentou assim, né? Jogou no universo de fazer um estudo sobre esse livro. Eu não sei, tomara que não seja na terça, porque eu com certeza vou me inscrever. Ai, é lindo, vale a pena. Eu já li e eu estou chateada, porque eu saí com mais 3 livros para eu comprar. Falei, gente, já estou ficando a louca do Kindle agora. Agora, que livro já não físico já não cabe. Então, eu vou ter que começar a comprar digital. Menina, eu dei a biblioteca que estava comigo do meu pai para o centro. Mas agora eu não tenho mais onde pôr livro. Outro dia eu ganhei um livro, eu perdi o livro no meio dos livros. E eu tenho medo agora de subir na escada. Vamos devagar. Devagar, cuidado. Melhor não. A Dilcineia agradeceu, a Mísia, a Angélica, gratidão. Muito obrigada a você. Gratidão. Nossa, a você. A Maria Alice, Conceição, todos agradecendo. Moraes, que pessoal maravilhoso. Tá ótimo. Eu não sei, eu não estou a fim de encerrar essa roda de conversa. O ruim de nós estarmos assim, eu digo ruim, mas o bom é quem está dentro de casa, né? Aí não precisa fechar o centro para ir embora, né? Hoje chovia demais. É de ruim que em Guararema sempre tinha um cafezinho depois. Oi, Cláudia. Eu vou tomar um café, em homenagem a você. Eu ia lembrar isso, que no finalzinho, Heloísa, você ia tomar o melhor café do mundo, mas não vai faltar oportunidade. Não. Encarnada ou desencarnada, irei aí. Eu cheiro café. Isso. A gente precisa sentir essa sua alegria de pertinho. Nós vamos ter obrigada. Vocês que provocam o espiritismo. Então tá bom. Bem-vinda sempre. Obrigada. Cláudia, acho que podemos finalizar, Cláudia? Não queria, né? Mas tem que terminar. Heloísa, eu vou falar com você, porque a gente vai ter que marcar umas outras rodas de conversa. Acho que não sou só eu que quero mais aqui, não. Muito obrigada. Vou ficar metida. Vou perder a encarnação. Não, a gente não deixa. Isso. Professora, nós somos responsáveis por quem cativamos, né? É verdade. Nós cativamos. Ai, nossa, graças à espiritualidade que me ajuda muito. Tá ótimo. Então, nós vamos finalizar. Né? Agradecer a você, professora. Você quer fazer mais alguma consideração? Tudo bem? Não, estou feliz. Muito obrigada. Amo muito todos vocês. A Cláudia aparece no meu WhatsApp risonha, com um laço, não sei, alguma coisa muito linda, com alguma coisa enfeitando a cabeça. Quando eu vejo o rostinho dela, já me alegra. Vou te mandar mensagem todo dia. Linda. Então, vamos finalizar esse momento especial nosso, fazendo a nossa prece de encerramento, envolvendo a todos os nossos irmãos e irmãs que estão aí
passando pela dificuldade por esse momento pandêmico, por conta da Covid, aqueles que estão hospitalizados, aqueles que estão em tratamento em casa, as famílias enlutadas, que sabemos que muitas sofrem, né, por conta desse momento, né, de não poder fazer um velório. A gente sabe que a dor campeia em torno, por conta ainda da falta de compreensão. E nós devemos orar por esses nossos irmãos também, para que eles se fortaleçam, se esclareçam, né? E rogando por todas as casas espíritas, por todos os templos religiosos, porque fizemos aí uma fala que foi uma fala ecumênica, né, dinâmica, né, falar de Jesus, falar de Buda e falar de Gandhi, né? Então nós temos aqui nos unir mesmo, como irmãos de caminhada que somos, respeitando as diferenças, né, estarmos sempre unidos dentro do ideal maior de amar e servir. Senhor, abençoe a nossa conversa de hoje, esse bate-papo, Senhor, esse diálogo fraterno que tivemos nesta noite. Ilumine a nossa companheira, a nossa irmã, professora Heloísa Pires, a todos aqueles que estão aqui, Senhor, comungando dentro desse ideal, né, participando desse banquete de luz que vivenciamos na noite de hoje. Abençoe a todos os lares. Abençoe, Senhor, os corações queridos que já estão do outro lado da vida. Abençoe, Senhor, a cada um de nós, para que possamos continuar no caminho do bem, rumo às bem-aventuranças. Senhor querido, em teu nome, Pai amado e bom, em nome do nosso Mestre amado Jesus e dos benfeitores queridos da espiritualidade maior, encerramos o nosso diálogo fraterno da noite. Gratidão e que assim seja.